Bom dia, família Nova Estação, bem-vindos a mais um culto online. A palavra de Deus diz no Salmo 122:1: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu sei que hoje você está aí na sua casa, mas eu quero te convidar aí mesmo, onde você está na sua casa, a adorar, a louvar a Deus e a se conectar com aquele que é o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Criador. Quero orar com você, Senhor Deus, obrigado. Obrigado por cada pessoa que está assistindo a este culto online. Que em nome de Jesus todos possam ser abençoados, tocados poderosamente pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, este é um momento importante, quando nós demonstraremos diante do nosso Deus um coração generoso e um coração fiel. Para isso, quero ler-lhes um texto lá de 1 Reis 17, a partir do versículo 8, é o texto que fala da viúva de Sarepta. Diz o seguinte, o texto: Então veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo, levanta-te, vai viver em Sarepta, no território de Sidom, ordenei ali a uma viúva que te sustente. Ele partiu para Sarepta, e quando chegou à entrada da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, traze-me, por favor, uma vasilha com um pouco de água para eu beber. Quando ela saiu para buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traze-me também um pedaço de pão. Ela, porém, respondeu, tão certo como vive o Senhor teu Deus, não tenho pão nenhum, mas apenas um punhado de farinha na vasilha e um pouco de azeite na botija. Estou apanhando 2 gravetos para ir prepará-lo para mim e para meu filho. Nós o comeremos e depois morreremos. Então Elias lhe disse, não temas, vai, faze como disseste, mas primeiro faze para mim um bolo pequeno e traze-o aqui. Depois o farás para ti e para teu filho. Pois assim diz o Senhor teu Deus, o Deus de Israel, a farinha da vasilha não acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme a palavra de Elias. Assim ela e sua família comeram durante muitos dias. A farinha da vasilha não se acabou e não faltou azeite na botija, conforme a palavra do Senhor que ele falara por intermédio de Elias. Esse texto é um texto maravilhoso, que lança um desafio a uma mulher desesperada que não tinha sequer o que comer. E a promessa, através do profeta Elias, é de que Deus a sustentaria. Então esse texto nos desafia primeiro a confiarmos no Senhor, colocarmos a nossa vida inteiramente em suas mãos, abrirmos mãos daqueles recursos que nós achamos que são nossos, mas que são de Deus,
e a partir daí depositá-lo confiantemente no altar do Senhor, crendo que o mais Ele fará. A Bíblia diz, entrega teu caminho, Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Ou seja, seja uma pessoa que confia plenamente no Senhor, independentemente das circunstâncias. Então eu desafio você a fazer como esta viúva de Sarepta. Uma mulher necessitada, uma mulher que não tinha mais o que comer, uma mulher que diz, olha, nós vamos fazer um pouco de pão e aí vamos morrer. Mas ela confiou, entregou, e o resultado foi o quanto ela foi abençoada. O azeite da botija não se acabou. E comeu ela, o filho e toda a sua família, porque havia a abundância do Senhor ali. Creia na abundância do Senhor, entregue a tua vida ao Senhor em primeiro lugar, e todas as demais coisas que você acha que é sua e que são de Deus, entregue a Ele, e você receberá e verá o quanto Deus é generoso e misericordioso. A nossa generosidade, quando se encontra com a generosidade de Deus, o céu se abre. Receba as bênçãos de Deus para a tua vida e seja um cooperador do reino de Deus em nome de Jesus. E nesse ano, 2024, a Reforma Protestante está completando 507 anos. 507 anos. E semana passada a pastora Natália contou toda a história, contou todo o caminho que até chegar no dia 31 de outubro de 1517, quando Martinho Lutero fixou lá na porta da igreja em Wittenberg, na Alemanha, as 95 teses que batiam de encontro com as práticas abusivas da igreja. E eu não sei o que você pensa como prática abusiva, mas alguma delas era que a igreja vendia as indulgências. Então, se eu pecasse, era só eu pagar alguma coisa para a igreja, que aí eu estaria perdoado. Ou eu poderia até pagar pela alma de alguém que já tinha morrido, porque ela estava no purgatório. Então, ela precisava ser livre, e eu, com um dinheirinho meu, uma obra, um terreno, resolvia tudo. E várias práticas eram muito incondizentes. Existe essa palavra? Incondizentes com a palavra de Deus. E eu me lembro, quando eu era adolescente, não faz muito tempo, infelizmente. Mas quando nas aulas de história, eu me animava muito com esse assunto, porque era um assunto que fazia parte de mim. Eu nasci num lar protestante, vamos dizer assim, que não era católico, Então eu achava o máximo estudar aquilo. E daí eu lembro que na época a gente fez até uma musiquinha para decorar, para ter insights na hora da prova e ir bem. E eu vou cantar para vocês. É horrível, vou pagar um mico, mas eu vou cantar para vocês, porque vocês nunca mais vão esquecer o que Martinho Lutero fez. Que hoje eu estou com 39. Quando que eu estudei isso? Faz tempo, Mais de 20 anos, Bem mais, E eu lembro até hoje, gente. Nossa, isso é muito bom, vocês nunca mais vão esquecer. E era assim, Lutero brigou com o Papa e foi excomungado. Lutero foi para o castelo e escreveu a Bíblia em alemão. Nossa, rimou, Diz aí, rimou. Mas, cara, você nunca mais vai esquecer. Lutero, ele brigou com o Papa, Lutero brigou contra a Igreja Católica Romana, ele foi expulso de lá, ele foi para um castelo, ficou lá exilado num castelo, e ele escreveu a Bíblia em alemão. Ele traduziu a Bíblia para o alemão. Eu sei que é muito bom, você nunca mais vai esquecer. Fato é que os questionamentos de Lutero, eles promoveram o início da Reforma Protestante. Foi um movimento de transformação radical que mudou a história da igreja cristã. Mas se você ler a Bíblia, você vai perceber que ao longo de toda a história do cristianismo, sempre existiu uma tentativa do homem em adaptar o evangelho de Cristo, o evangelho puro e simples de Cristo, às suas próprias vontades. Desde sempre. Um exemplo disso é que logo depois que Jesus morreu, logo depois que Jesus foi crucificado, ele ressuscitou ao terceiro dia, e aí ele se encontra com Paulo, e Paulo é transformado.
Paulo depois vira um missionário, um maior evangelista que a história já viu. E Paulo chega à igreja dos Coríntios e prega, e evangeliza, e constrói aquela igreja. E Paulo continua a sua missão. E aí chega até Paulo uma pessoa que fala: Paulo, a igreja lá de Coríntios está perdidaça. E Paulo escreve 2 cartas. Gente, isso foi pouco tempo depois de Jesus. Jesus morreu, ressuscitou ao 3º dia, encontrou com Paulo, encontrou com os discípulos antes, encontrou com Paulo. E foi logo depois, não é 500 anos depois, foi logo depois, a história estava muito viva. E aí Paulo manda essas 2 cartas, eu não vou pregar sobre isso, mas se você ler as 2 cartas de Coríntios, você fala assim: uau, que chibatada é essa, Paulo? E Paulo manda 2 cartas porque aquela igreja estava se desviando a sua fé do verdadeiro evangelho de Cristo. E adaptando a fé às suas próprias opiniões, às suas próprias vontades e convicções. E o pastor Hugo também ministrou lá no primeiro domingo. Quantos estavam no primeiro domingo? E no segundo? Quem não perdeu algum? Você perdeu algum? Pode falar, eu perdi. Então você vai entrar lá no YouTube e você precisa aprender, porque é muito rico. Essas coisas a gente não aprende na escola. É muito rico. E o pastor Hugo ministrou lá no primeiro domingo, lá sobre a Bíblia, sobre a formação do cânon bíblico. Falou um pouquinho de hipergraça, nos contou que desde muito tempo existe esse movimento de dar um jeitinho. Vamos dar um jeitinho, vamos adaptar. E ele nos mostrou que a Bíblia, ela é inerrante, ela é infalível e continua sendo a verdadeira e integralmente a palavra de Deus. E hoje eu quero compartilhar um pouquinho com vocês sobre o legado que a Reforma Protestante produziu na sociedade e também o legado que ela produziu em mim, em você. E o meu intuito é que você saia daqui hoje com as 5 declarações que resumem a Reforma, gravada no seu coração. Os 5 solas precisa estar martelado no teu coração. Você precisa sair daqui com essas 5 declarações sendo a sua bússola. Não, peraí. O que é mesmo 5 solas? Você vai aprender. É para lá, então é para lá. O que 5 solas diz? É para lá que eu vou. Agora, por que então reforma? A palavra reforma é a tradução do latim reformatio. Reformatio, ela carrega uma ideia, uma noção de rejeição, oposição, reação ou recusa. Esse mesmo termo, reformatio, ele traz um significado de dar a primeira forma, reestabelecer. Olha que lindo isso, reestabelecer. E a reforma que a gente está estudando hoje, ela nos anuncia 2 ações. São 2 ações. A primeira ação da nossa reforma que nós estamos estudando é que ela rejeitava todo tipo de ensino que não estava fundamentado na Bíblia. Então, toda ação que não estava fundamentada na Bíblia precisa ser reformado. E a segunda ação era reestabelecer a doutrina bíblica, reestabelecer o conjunto de ideias, os fundamentos básicos que estão na Bíblia. Porque havia se perdido e precisava ser reestabelecido. Tem um teólogo que chama Carl Trueman, que ele fala assim que a reforma é a tentativa de colocar Deus, como ele se revelou em Cristo, no centro da vida e do pensamento da igreja. A igreja já não tinha o Deus como centro, já não tinha mais Cristo como centro. A reforma vem para colocar ele no lugar devido. E se nós pensarmos na nossa vida, será que nós não estamos precisando de uma reforma? Voltar, restabelecer Deus no centro da nossa vida? Então não foi somente uma redescoberta da Bíblia, ela foi uma redescoberta do Evangelho, porque havia se perdido ao longo da história.
E isso é lindo porque nada foge do controle de Deus. Salmo 103:19 diz que o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo o que existe. Então Deus, ele já sabia o que ia acontecer, ele estava dominando a situação. E é interessante que os reformadores, o interesse deles, eles queriam saber exatamente o que a Escritura, o que a Bíblia dizia a respeito da salvação do homem, a respeito da liturgia da igreja, a respeito dos ritos da igreja, a respeito do culto. E o ponto central da reforma foi a volta para as Escrituras sagradas. E você pode ter certeza que a gente vai falar um pouquinho sobre legado. Pode ter certeza que esse é o maior legado que a reforma deixou para mim, para você, para esse mundo. Porque desde o século XVI até hoje, a igreja precisa se reformar. E quando eu falo igreja, não é só a igreja, templo aqui. A igreja sou eu e é você. Voltar ao evangelho puro e simples de Cristo. E como consequência, o poder do evangelho redescoberto deixou um grande legado na sociedade. Tanto é que virou matéria de escola, né? Se não fosse, não tivesse tido, foi só um movimentinho, deixou uma marca na história. E ela trouxe um impacto muito grande na sociedade. Impactou democracia, liberdade de expressão, política. Tudo isso foi modificado, pensamentos foram modificados a partir das 95 teses lá, marteladas na igreja. Porque nesse campo da política e da liberdade de expressão, houve uma conquista contra o domínio da Igreja Católica sobre a sociedade. Houve uma divisão. A igreja, ela dominava sobre tudo. E de repente vem lá Martinho Lutero, ele prega aqueles negócios, aquelas teses, e houve uma divisão. E muitas das posições do movimento contribuíram para uma conscientização da democracia. Espera aí, eu posso pensar também. Era um ambiente de monarquia, opressor, cheio de desigualdades. De repente o cara vem, ele protesta, foi um protesto contra desigualdades também. E nesse mesmo período, falando um pouquinho sobre liberdade de expressão, porque ninguém tinha direito de voz, ninguém poderia falar nada. Foi nessa época que Copérnico e depois Galileu, eles tiveram voz e apresentaram para a sociedade o modelo heliocêntrico. O que é o modelo heliocêntrico? Que defendia que o Sol é o centro do universo, que os demais astros, corpos celestes, é que orbitavam em torno dele. Porque até então, a igreja apresentava que a Terra era o centro. Olha o que a reforma trouxe, as pessoas tiveram liberdade para estudar, para ir atrás e para falar, para expor. Um marco, um legado. Além disso, a reforma ela trouxe muitas marcas na ciência e na educação. Calvino foi uma das primeiras pessoas que começou a primeira escola pública na Europa. Nas regiões onde o protestantismo imperou, cresceu, foram os primeiros lugares do mundo em que mulheres puderam ser alfabetizadas. Porque o Evangelho é liberdade, o Evangelho é livre. Além disso, a Bíblia, que só era em latim, só podia ser lida por pessoas que sabiam latim, foi traduzida, primeiro para o alemão e depois para diversas outras línguas. Então, a pessoa lá que sabia ler, ela podia pegar na casa dela e ler as Escrituras. Ela não precisava mais ir consultar o oráculo para saber o que Deus estava falando. Ela podia ter na casa dela. Além disso, eu já falei sobre isso, Harvard, Princeton, Oxford, foram todas fundadas por reformados. Legado. A reforma protestante trouxe um empoderamento para os cristãos.
Não existia mais um ser que era poderoso. E é legal que tem uma frase de um teólogo que ele fala assim: não há leigo e clero na igreja, apenas cristãos batizados que servem uns aos outros de acordo com o concedido por Deus. Não existe mais diferença. É só o padre, é só o papa, ou é só o pastor. Não. Eu, você, se você sabe ler, se você não sabe, não importa. Só existe cristãos batizados que servem a um Deus. A Reforma trouxe isso martelando no coração das pessoas. E Lutero mesmo dizia que a igreja é uma comunidade de cristãos na qual ninguém vive mais para si, mas se entrega a outros por amor. Igreja, mudou. Não é mais alguém que manda, mas eu me entrego em amor ao outro. Além disso, a Reforma também trouxe modificações na cultura da sociedade. O entendimento de que a justificação era pela graça de Deus e por meio da fé trouxe liberdade. Então, porque até então acreditava-se que era preciso fazer coisas para alcançar esse lugar. Então, é melhor ser bonzinho para alcançar esse lugar. E a Reforma veio para transformar essa mentalidade. Além disso, a Reforma também quebrou o dualismo medieval que tinha ali o sagrado do secular. Não existe mais sagrado e secular. No mundo daquela época, apenas os religiosos é quem tinham vocação para a religião. Mas, a partir da Reforma, entendeu-se que qualquer um pode ter acesso. E esse ponto é bem legal, que fala também sobre a sexualidade, a visão sobre as mulheres. Mulher não tinha valor. De repente vem a Reforma, Lutero fala uma frase maravilhosa, que lares, cidades, vida econômica e governo iriam praticamente desaparecer. Porque o homem não consegue viver sem mulher. Olha o que Lutero diz, mulheres. Homem não consegue viver sem mulher. Mesmo que lhe fosse possível gerar filhos, o homem não conseguiria ficar sem ela. Lutero disse isso. A mulher que não tinha valor, ela passou a ter valor. E o casamento, que até então o sexo era considerado pecado e só poderia ser praticado para ter filhos, ele começa a ser percebido como algo feito por Deus para que o homem e mulher tivessem prazer dentro do casamento. E além disso, na Reforma, tem uma oposição ao celibato, né? Que até então, né, não podia. E de repente tudo isso cai. Gente, vocês podem imaginar isso naquele tempo. Naquele tempo, o impacto que trouxe essas coisas. Trouxe também vários pensamentos diferentes para a economia. Foi aí, muitos pensamentos capitalistas começaram a surgir desse lugar. Contribuiu para o desenvolvimento do bem-estar social. Até então, quem era rico, não era legal. Bom mesmo era ser pobre. A riqueza era considerada uma maldição, só que a riqueza, quando ela é dada por Deus, a partir daí começou a falar, a riqueza é dada por Deus. É uma bênção de Deus para ser compartilhada. Há uma mudança total de mentalidade e impactou a sociedade até hoje. Nas artes, na literatura. Sabe por que trouxe tanto impacto a Reforma Protestante? Porque deu a sorte, que não é sorte, de que quando Lutero começou a escrever, foi inventada a primeira prensa. Então, começou a se noticiar. Não era sorte, Deus criou na hora certa. Não existe sorte. Deus deu criatividade para alguém criar a primeira prensa para que jornais pudessem ser feitos e a notícia pudesse ser espalhada. Além disso, a Reforma ela estabeleceu uma contação de história como um elemento muito fundamental. Romances começaram a ser escritos. E ao invés de pintar pinturas de santos, de qualquer outras coisas, os artistas começaram a pintar paisagens, começaram a fazer autorretratos. Mudança.
houve uma completa mudança. E aqui eu citei alguns poucos impactos que a reforma trouxe para a sociedade. E se você buscar no Google, no Wikipedia, em qualquer lugar, você vai ver muitas outras coisas. E você pode se aprofundar ainda mais. Eu não tenho tempo para me aprofundar em cada ponto. Mas o meu desejo é que você saia daqui transformado, assim como a reforma, 500 e tralalá anos, ela impactou a nossa vida até agora, ela vai continuar impactando. E a reforma, ela buscou resgatar o propósito de Deus para mim e para você. E deixa aqui para nós uma herança, que é a maior herança, que são 5 princípios. 5 princípios que devem nortear a minha vida e a sua vida espiritual. Que são 5 solas. E 5 solas não são 5 solas de sapato. Pode pôr a primeira sola, por favor. São 5 solas. O que é sola? São 5 declarações que os reformadores diziam. Sola Escritura, sola gratia, em latim. Sola Escritura, sola gratia, sola fide, solus Christus, soli Deo gloria. Sola, o que é isso? Sola é uma palavra que também vem do latim e significa somente ou apenas. Então, somente a Escritura, somente a graça, somente a fé, somente Cristo e glória somente a Deus. Essas foram as 5 declarações que, ao final de toda a discussão, os reformadores chegaram a essa conclusão. São 5 declarações que devem nortear a minha vida e a sua vida. E essas 5 solas, elas foram propostas para enfatizar a diferença mesmo da teologia. A diferença do que a reforma protestante estava declarando da Igreja Católica Romana. E muito mais, queridos, muito mais do que compreender a história. Eu e você, nós precisamos enfatizar o retorno à palavra de Deus. Porque a única coisa que norteia a nossa vida deve ser a palavra de Deus. Jesus Cristo mesmo disse em Mateus 24:35, céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Em Provérbios 19:21, muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Querido, a resposta para esse mundo, para a minha vida, para a sua vida, está na palavra eterna de Deus. Então, só a Escritura, ao fazer essa declaração, o reformador estava falando assim, somente a Escritura. A Bíblia é um livro de Deus. Ela é inspirada pelo Espírito Santo. Ela contém toda a revelação de Deus. Ela não contém uma parte de Deus, ela contém toda a revelação de Deus. Só a Escritura, ele está declarando que a Bíblia, ela é inerrante, ela é infalível. Todas as promessas que estão na Bíblia, elas se cumprem. Ela é suficiente para eu e você conhecermos a Deus e a sua salvação. Quando os reformadores estavam dizendo só a Escritura, eles estavam dizendo que a Bíblia não é uma entre muitos livros. Eles estavam dizendo que ela é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus, mas ela é a palavra de Deus. E a Bíblia, querido Hugo falou no primeiro culto, mas ela é super atualizada. Ela não precisa lá fazer um download para esse século. Ela é inerrante, ela é infalível. Aí você pode perguntar, mas como você sabe que é verdade? Como você sabe que é verdade, que o que está na Bíblia é verdade? Você está falando aí, isso aí é fé. Não, não é fé. Sabe por que não é fé? Imagine um livro. O Hugo já falou sobre isso, mas eu vou repetir. Esse livro, existe unidade na diversidade desse livro. São mais de 40 escritores, escrevendo num período de mais de 1000 anos.
em lugares diferentes, em línguas diferentes. E há uma harmonia maravilhosa em todo o conteúdo. Então, a primeira dica que eu falo para você ter convicção de que ela é a verdade, essa é a primeira dica que eu dou. Imagine um livro que foi escrito em mais de 1000 anos, por 500, sei lá, um monte de autor, e de repente é completa harmonia. Você lê Gênesis 1, tem harmonia com Apocalipse lá no final. É verdade, ela é a verdade. A segunda dica que eu te dou, para saber se ela é verdade, são os cumprimentos das profecias. São centenas de profecias escritas na Bíblia que aconteceram e que acontecem. Isso significa que Deus, Ele escreve a história, Ele já sabe a história antes dela acontecer. Então, como que o autor sabia que já ia acontecer, né? Então, lá, nem sei qual profeta fala que virá um antes. O cara já sabia que ia vir João Batista. Como? Porque ela é a palavra de Deus. Profecias se cumpriram. E a terceira dica é o poder inerrante da palavra. E isso é maravilhoso. Por quê? Porque vidas são transformadas na leitura da Bíblia. Almas são restauradas através disso aqui. Através disso aqui, da palavra de Deus, da Bíblia, Deus dá sabedoria aos simples. Alegra o coração, ilumina os olhos. Como ela não é verdade? Falava para o Hugo hoje cedo, falei, quem não acredita na Bíblia, em Deus, acho que estava de Jesus, né? Eu falei, o cara é muito louco, porque acontece as coisas, é muito nada a ver. Aí ele falou assim, mas quem não acredita, quem é ateu, tem as suas justificativas. Eu falei, mas é tudo ruim. Porque o livro, ele fala a verdade. Então, eu quero que você saia daqui fixado no seu coração. Somente a Escritura. A palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. E a própria Bíblia constata isso. Se você ler lá em Atos 17, quando Paulo e Silas estão pregando lá em Bereia, no versículo 11 diz que os bereanos eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se era verdade o que eles anunciavam. A própria Bíblia constata isso, que ela é a verdade. O próprio Jesus, na sua missão, na sua obra, ele fala para os seus discípulos, lá no caminho de Emaús, e depois para todos os discípulos, estava prometido que eu viria. O tempo todo nós vemos na palavra de Deus, na Bíblia, a fé alicerçada nas Escrituras. Isso não mudou. Não mudou lá atrás e não mudou hoje. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 4:6, não ultrapassem o que está escrito. Isso é um conselho para nós. Não ultrapassem o que está aqui. Então, levantar essa bandeira de só a Escritura foi muito importante. Pois foi um retorno para um lugar que a gente nunca deveria ter saído. A convicção de que a nossa fé é gerada e estabelecida na palavra de Deus. Então fale comigo assim, só a Bíblia. A palavra de Deus é a minha única regra de fé e prática. Só a Escritura. Amém. E durante muito tempo a igreja romana proclamou que a salvação era baseada em obras, em mérito, e que inclusive poderia ser comprada com doações. Lutero então se posiciona contrário. Não. Peraí, o que a Bíblia, a primeira sola, diz? E aí você vai para o segundo ponto, que é sola gratia.
Somente a graça. Abra sua Bíblia em Efésios 2, versículos 8 e 9. Sola gratia. Efésios 2, 8 e 9 diz: pois vocês são salvos pela graça. Vocês salvos por quê? Por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por o quê? Obras, para que ninguém se glorie. Somente a graça diz que a salvação é um presente de Deus. A salvação é uma dádiva de Deus. Porque mesmo quando a gente estava morto em nossos delitos e pecados, Deus nos deu uma vida junta com Cristo. Pela graça sois salvos. Deus nos amou quando éramos fracos, pecadores e inimigos. O que é graça? Graça é um favor imerecido, é algo que você não merece. Deus, Ele te salvou, você não merecia, mas Ele te deu, é um presente. Eu merecia condenação, mas Deus me perdoou. Eu merecia o inferno, mas Deus me deu o céu, a vida eterna. Eu merecia a morte, mas Deus me deu a vida eterna. Isso é graça. Você não compra, você não merece a sua salvação. Você ganha, você recebe. Então, eu quero que você fale comigo, somente a graça de Deus pode me salvar. O terceiro sola é o sola fide, somente a fé. E esse posicionamento foi muito claro e contundente. Como eu falei naquela hora, acreditava-se que poderia comprar. E somente a fé lá no versículo 8 diz, de Efésios 2, pois vocês são salvos pela graça, por meio de quê? Somente a fé diz que a salvação é gratuita, mas ela é recebida pela sua fé. Não é o que eu faço, não é o que você faz, mas é o que Deus fez por mim e por você. É o que Cristo fez por você. A fé é como se fosse uma mão estendida de um rei para um mendigo. É como se eu e você fôssemos um mendigo e Deus está aqui, ó, vem. Essa é a fé. E é óbvio que esse pensamento, né, se você já leu Tiago, você vai ver lá que Tiago fala sobre obras. É óbvio que esse pensamento do sola fé, sola fide, não vem negar o que Tiago escreveu. Mas vem dizer que a respeito de uma fé que se expressa também por obras. Até porque se você ler o versículo 10 de Efésios 2, fala que porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras. Então eu recebo a salvação pela graça mediante a fé, para as boas obras. A proclamação somente a fé em relação à salvação não nega a importância das obras, mas ela estabelece uma distinção muito clara. Não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para as obras. Então eu quero que você declare comigo somente mediante a fé e não por obras eu sou salvo. O quarto sola, solos Christus. Opa, está ao contrário. Põe todos, né? Ah, não, é o Vini. Solos Christus. 1 Timóteo 2,5 diz, pois só há um Deus, e só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Somente Cristo diz que não é Cristo mais Paulo, não é Cristo mais Maria, não é Cristo mais o pastor, não é Cristo mais o missionário, somente Cristo. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. João 10,9 diz que eu sou a porta, Jesus diz. Ele é a porta. Se alguém entrar por mim será salvo, e entrará, sairá e achará passagem.
João 14:6, Jesus diz, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, somente Cristo é o caminho. E Jesus mesmo disse aos judeus lá dos seus dias, examinai as Escrituras, porque são elas que dão testemunho ao meu respeito. E na teologia isso se chama convergência bíblica, porque tudo aponta para Jesus. Isso é demais. Tudo que está aqui, qualquer coisa aponta para Jesus. No encontro de casais eu li um texto de Cantares. Aquele texto de Cantares aponta para Jesus. Em que Salomão está elogiando sua esposa, aponta para Jesus. Tudo aponta para Jesus. Não há nenhum mediador ou mediadora, só há um, Jesus Cristo de Nazaré. Esse mesmo Jesus, ele passou por uma punição que ele não merecia. Ele foi punido em meu e seu lugar. E foi através dele que nós nos reconectamos com o nosso Deus. E essa é a verdadeira religião. No sentido de religar. Religião tem o sentido de religar. Jesus Cristo me religou ao Pai. E essa declaração de somente Cristo não era uma novidade. Mas foi um retorno à mensagem original. E é um retorno que nós também precisamos sempre estar voltando e proclamar até hoje, somente Cristo. E o último sola é, só lhe deu glória, somente a Deus a glória. Somente a glória a Deus diz que Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus não divide a glória dele com ninguém. Toda a glória que é dada ao homem é vanglória. Toda a glória dada ao homem é uma glória vazia, é idolatria e é abominação para Deus. Nem mesmo os santos que já foram canonizados, papas, merecem essa glória. Somente Deus a glória. E se a gente olhar na Bíblia, esse também foi o posicionamento dos apóstolos. Lá em Atos 10, quando Pedro vai anunciar o Evangelho na casa de Cornélio, quando Pedro chega, Cornélio se prostra diante de Pedro. Você vai ler a história lá em Atos 10, Cornélio se prostra diante de Pedro, e Pedro fala, ei, levanta aí, eu sou somente um homem, somente a Deus a glória. A salvação é uma obra que pertence a Deus. Ela é planejada, ela foi executada e ela é consumada por Deus. E somente a Ele a glória. Romanos 11:36, porque dele e por meio dele e para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Declare comigo, somente a Deus a glória. Fique em pé no seu lugar. Quero concluir dizendo que quando a gente entende esses fundamentos, que os reformadores, eles recuperaram, eles não inventaram, eles não criaram isso. Estava tudo aqui já. Nós entendemos que nós precisamos manter os nossos olhos fixos nessas solas. Somente a Escritura, somente a graça, somente a fé, somente a Deus a glória, somente Jesus Cristo. Querido, você não pode negociar esses princípios. Esses princípios precisam nortear a sua vida. Eles precisam estar fixados, martelados no seu coração, em qualquer decisão que você for tomar. Espera aí, somente Cristo. Será que somente a Escritura? Será que a decisão que eu estou tomando está de acordo com a Escritura? Será que o que eu estou fazendo, eu estou entendendo a graça de Deus? Nós não podemos negociar esses princípios. E a minha oração é que Deus nos dê graça para ter uma fé firme.
Porque como nós vimos, muitos morreram para que isso chegasse até nós. E muitos vão continuar morrendo. Hoje a gente vive numa época que a gente pode pregar. Mas eu não sei se você acompanha, mas está bem difícil. Alunos que estudam a Bíblia na escola, na hora do intervalo, estão sendo chamados para que isso não aconteça mais, porque não pode. Não pode. No Recife, não sei se vocês viram, mas tem o Ministério Público criou uma ação para que isso não se estabeleça. Não pode mais falar de Jesus no intervalo. Que liberdade é essa? Então vai chegar o tempo, querido, que a igreja vai voltar a ser perseguida. Mas nós não podemos nos perder, porque somente a Escritura, somente a graça, somente a fé, somente Jesus Cristo, somente a Deus a glória. Isso tem que estar martelado no teu coração. Porque a gente não pode ser como meninos que é levado por qualquer vento de doutrina. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós pedimos, Senhor, que o Senhor derrame sobre nós, sobre cada um que está aqui, ó Pai, a graça para ter uma fé firme e solidificada na palavra de Deus. Senhor, eu sei o quanto é apaixonante, o quanto é empolgante te conhecer, ir a fundo, Pai, nas Escrituras, naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Aqui tem tudo o que nós precisamos, Senhor. Pai, que esses 5 solas estejam martelados e fixos no nosso coração. Pai, nós não queremos nos desviar, nós não queremos olhar para o lado, mas nós queremos olhar para o Senhor. A nossa fé está em Ti, Jesus. Assim como Pedro, nós queremos andar sobre as águas com os olhos fixos no Senhor, com a fé firmada no Senhor, com a fé firmada na Tua palavra. Senhor, que cada pessoa que saia com essa missão de levar o Evangelho de Cristo, puro e simples, que o que o Senhor fez seja validado, Senhor, nas nossas vidas, pelo poder do nome de Jesus. Amém e amém. Família, que bom que nós pudemos estar juntos em mais esse tempo. Esse culto, que é um culto online, é mais espiritual do que você possa imaginar. Eu tenho convicção que a sua vida recebeu transformação e poder do céu e da palavra de Deus nessa manhã. Mas essa experiência online pode seguir, pode ser mais profunda na minha e na sua vida. Por isso eu quero te convidar, existe aqui um QR Code na tela, se você puder apontar o seu celular agora para a tela, você vai ser direcionado para a área do site da Nova Estação, onde nós temos todas as informações sobre as nossas células. A Nova Estação se reúne semanalmente através de células e tem uma característica muito legal nas células, que elas são presenciais e também online. Por isso, não importa aonde você esteja, eu quero te convidar para estar conosco, ser família conosco, aonde você estiver, para que você possa ser transformado e receber a melhor versão que Deus tem para você na sua vida. Que você tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus. Tchau, até mais!